Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é terça-feira, 11 horas, nossa live legal que vai orientar você como você chegar no seu emagrecimento e manter. Olá, eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica, especialista em emagrecer e manter. Um projeto onde falamos dos caminhos que você deve percorrer para emagrecer e conseguir manter o seu novo peso. E para você que está satisfeito com o seu corpo, permanecer com o peso atual, eliminando totalmente o risco de um dia engordar. Hoje vamos falar sobre o assunto que algumas pessoas têm dúvida e outras têm certeza. Também esse assunto se torna um pouco polêmico. Nosso tema de hoje é: fitoterápicos realmente funcionam no tratamento de emagrecimento e na manutenção do peso? Se essa é também a sua dúvida ou descrença que fitoterápico realmente funciona, sem problemas. Fica aqui com a gente hoje, que hoje nós vamos contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência profissional usando fitoterápicos e com muito sucesso conseguindo deixar as pessoas chegarem à perfeição. Sejam bem-vindos, quem está aí nos assistindo, vamos lá. A Fernanda está aqui comigo, bom dia, Fernanda. Bom dia, Isa, bom dia a todos. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Vamos lá hoje então perguntando, Fernanda, e eu respondo. Isa, por que existe essa dúvida ou a certeza que os fitoterápicos não funcionam para os tratamentos de emagrecimento? No longo do tempo, conforme a alopatia foi tomando mercado, vamos falar assim, as pessoas perderam a cultura de tratamento natural, né? Que os nossos avós tinham, né? E aí elas acham que tratamento com fitoterápico é tomar um chazinho, sabe, Fernanda? Todo mundo pensa isso, sabe? Que se for fazer tratamento natural, tá? É virar vegetariano e tomar chá. Todo mundo pensa que fazer tratamento natural sem usar remédio químico é virar vegetariano e tomar chazinho. E não é assim, tá? Hoje nós temos fitoterápicos que são feitos em laboratórios com alta tecnologia, para a pessoa ter 100% de absorção. Tecnologia da Alemanha, da Europa, entende? Então, foi o tempo que você ia lá, colhia uma ervinha no jardim, tá? E tomava um chazinho. E claro, se você usar só um chazinho não vai consertar tudo que você vem estragando no longo do tempo, né? Então, é por isso que às vezes as pessoas ficam nessa crença, porque acha que usar fitoterápico é tomar chá, tá? E aí toma o chá, não funciona tanto assim como ele espera, né? E ainda não sabe qual chá certinho, porque nós não temos mais a cultura dos antigos para entender o que serve para quê, porque como as pessoas não tinham acesso à farmácia antigamente, então elas tinham que ter essa ciência em mente. A maioria das pessoas sabiam qual o chá mais adequado para cada coisa, né? Hoje em dia, se você perguntar para as pessoas que chá que elas conhecem, que tipo de ervas elas conhecem, que são ervas que podem ajudar a melhorar alguma coisa, elas pensam em erva doce, em capim-cidreira, elas pensam em camomila, acha que é só isso que existe de chá e que fitoterápico se resume a isso, a chazinho dessas ervas, mas não é assim. Tá? Existe uma gama de ervas enormes e se você usar a erva certa com muita eficiência, né? Tem gente que tem erva no quintal que nem sabe que aquilo tiraria ela de uma crise e quando a gente fala, meu Deus, eu tenho remédio no meu quintal e tô aqui gastando dinheiro, né? E vai lá, toma um chá e vem e fala, que incrível! Nossa, melhor, tava tomando um monte de antibiótico, remédio para essa infecção e sarei de um dia para o outro, entendeu? Com esse chá, então o chá certo, na quantidade certa, feito de forma correta, a erva certa é eficiente, dependendo do caso, né? Cada caso uma erva. Então as pessoas não conhecem e elas acham que aquela coisinha lá é muito fraquinho. Mas realmente é só falta mesmo de entender essa ciência, que é o que a gente está aqui para fazer, né, Fernanda? Dar essa sabedoria para quem nos assiste, né? Para poder se socorrer com essas coisas que estão mais à mão do que elas pensam. Mais eficiente, financeiramente mais acessível, e é por aí.
aproveitando que você está falando sobre chás, chá para emagrecimento, funciona, Isa? Tem direcionado? Funciona. Por quê, Fernanda? Porque assim, o que a gente tem que entender quando a gente tem sobrepeso? Seja pouco, seja bastante, né? O que a gente tem que entender? Que qual o sistema que está errado que levou... Por isso que o chá funciona com eficiência se você tiver esse entendimento que eu vou explicar agora. Então, gente, ó, isso é uma dica de ouro, tá? Que vocês que fazem vocês pensar, tá? A gente tem que ser paciente, a gente tem que ser humano que pensa, que sabe raciocinar a respeito do seu organismo, para daí saber que coisa certa usar, sabe, Fernanda? Sabe? Não adianta você querer usar que boa numa roupa preta. Você vai estragar a roupa em vez de ajudar. Mas a que boa na roupa branca, vamos falar assim, dando um exemplo bem grosseiro, ela é ótima, né? Para tirar a sujeira, a mancha, né? Ou Vanish, vamos falar mais moderno, né? Então, cada coisa é adequada para a sua finalidade. E se a gente, quem for lavar roupa, se não souber disso, em vez de deixar a roupa mais limpa, mais bonita, vai estragar a roupa, né? Você não pode pôr determinados produtos em roupa que tem elastano, por exemplo, que você estraga a roupa na primeira lavada. Então, nosso corpo é a mesma coisa, Fernanda, né? Mesma coisa, né? A gente precisa, tá? Saber usar a coisa certa para a finalidade que a gente quer. No processo de emagrecimento, a gente tem que entender quem está com sobrepeso costuma inchar, reter líquido, né? Nas pernas, nos braços, tá? Que é diferente do inchaço abdominal. Então, reter líquido tem a ver com bloqueio do sistema linfático, tem a ver com rins. Inchar barriga tem a ver com mau funcionamento ou do fígado, ou do pâncreas, ou do intestino, ou todos ao mesmo tempo, tá? Porque daí o pâncreas faz fermentar, porque ele não faz o processo dele direito, que daí incha a barriga, né? Porque o fígado não fez lá no começo da digestão a bile para poder quebrar todas essas acidez e gordura, então tem todos esses inchaços, né? Que daí incha essa parte mais de cima do estômago, a pessoa sente até um pouco de fadigamento assim depois que come, porque pesa aqui na boca do estômago, isso é fígado. Então, a gente tem que entender que todo mundo que está com sobrepeso tem disfunção nesses sistemas. E o sono é muito importante para emagrecer, sabe, Fernanda? Então, quem dorme mal, tá? E dormir mal não é ficar acordando ou não pegar no sono ou acordar mais cedo de madrugada, não. Dormir mal é você acordar cansado, acordar querendo ficar na cama, mesmo que você dormiu 8 horas e não acordou nenhuma vez, isso é dormir mal, tá? O corpo não se refez e o corpo, ele aproveita que você tá lá dormindo, Fernanda, e não gasta energia para andar, para correr, para pensar, e aí ele tenta organizar tudo para no outro dia você funcionar legal. Então, todo funcionamento do organismo depende de um bom sono, porque é durante aquele sono, que tem que ser um sono correto, né? E a gente tem que ter um ritual, coisas que a gente faz antes, ao entardecer, até dormir, para ter esse bom sono, que é uma das coisas importantíssimas para emagrecer, né? Então, o que acontece? Aí a pessoa não tem essa reorganização, essa ordem que o corpo tem que ter para produzir todas as substâncias que ele precisa para outro dia. Tanto que se fala, Fernanda, que 60% da saúde é dormir. Então, também o sono no processo de emagrecer é muito importante. E aí, o que a pessoa faz? Ela acha que se ela tomar um chazinho de camomila, de erva doce, ou um chazinho de hibisco, porque tá na moda tomar chá de hibisco para emagrecer, emagrece. E não é assim, tá? Então, você tem que tomar um chá que tenha ervas que vão melhorar o funcionamento do seu rim, para tirar a retenção de líquido. Vão desintoxicar teu intestino, vão desintoxicar teu fígado e vão também desintoxicar teu pâncreas. E ervas que vão melhorar teu sono. Olha só, aí não é um chazinho de erva doce ou de camomila. Já é um chá complexo,
Você entendeu? Com vários tipos de erva para esses vários sistemas. Isso no mínimo, tá, Fernanda? Tem outras coisas. Aí esse conjunto de chás é que daí vai contribuir para que a gente possa emagrecer. Só para esclarecer, esses Sim. chás, a pessoa não sabe se vai tomar tudo junto, se é separado, que horário que é, que horário Tudo que junto, não é. Fernanda, tudo junto. Mas aí ela só vai saber se com a orientação do profissional, né? Não é Não é ir lá, né, assim, de qualquer jeito. Vai nas casas de produtos naturais, compra um pacotinho de cada um. Não, tem a forma de tomar, a quantidade, o horário, tem tudo isso. Que outro tratamento de suporte você está fazendo, né? Não é só o chá que emagrece, ele é um dos que vai contribuir para esse processo. Porque o processo de emagrecer, Fernanda, ele consiste em desintoxicar, nutrir e regular. Desintoxicar, nutrir e regular. Para desintoxicar a gente precisa dos fitoterápicos, para nutrir a gente precisa do suplemento e para equilibrar a gente precisa realinhar, precisa dos quânticos, dos oligoelementos. Para equilibrar o ponto do motor dos órgãos, o ponto do motor das células. Esse é o segredo de manter, né? Limpar, reformar e botar tudo funcionando no seu ritmo. Tá? E é esse o processo para emagrecer, o processo correto, né? Isa, por que você acha que a barreira, né, essa descrença em relação aos fitoterápicos, ela pode ser superada? A primeira semana que a pessoa usa de forma correta o fitoterápico, que ela vai ver o efeito, com certeza, se ela usar certinho, ela já quebra essa barreira. É muito fácil quebrar a barreira, Fernanda. É só funcionar, porque as coisas não é na literatura. Tá? A gente faz curso, Fernanda, né? A gente faz os cursos que a gente faz e é muito e lê muito, mas eu não acredito em tudo que eu escuto. E o meu paciente, eu nem quero que ele seja São Tomé, eu não quero que ele acredite em mim. Eu quero que ele seja São Tomé, vai lá, faça o que a gente está orientando para ele mesmo, comprovar com ele mesmo que é por ali, você entendeu? E na primeira semana ele já quebra esse paradigma, não precisa, poucos dias, 3, 4 dias, 5 dias. E falando em São Tomé, você tem paciente São Tomé, Isa? Você pode relatar o caso de algum para nós? Ô Fernanda, os que não são a gente deixa, porque é parte da minha orientação, porque eu sou São Tomé, Fernanda, sabe? Pensa, eu tenho só professores renomados. Sabe, eu sou muito sortuda, eu falo. Desde quando eu comecei a fazer naturopatia, que eu optei, só caiu no meu caminho professores renomados no Brasil e internacionais, entendeu? E por mais que eu escutasse deles, eu não acredito, Fernanda. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer, falar, não, esse dá. Ó, eu tô usando um fitoterápico agora, Fernanda, que eu tô apaixonada. Tá? Faz só 15 dias que eu tô usando. É um fitoterápico novo, é um suplemento, na verdade, novo, tá? Com frequência, é um ponderal com frequência. Fernanda, o resultado a nível de intestino, olha que meu intestino já era bom, mas aí ele chegou ao ápice da perfeição com o que algumas coisas que a gente já tinha na consciência com esse fitoterápico, que na verdade ele é de músculo, mas o intestino é um músculo. Entende? Então são coisas que a gente vai experimentando e você fala, epa, esse é top. Por isso que o meu tratamento é top, Fernanda. Porque eu só passo para o paciente aquilo que eu usei e falei, isso é o top do top que eu vou passar para o paciente e ele vai ver resultado em menos de uma semana. Mas conta pra nós, assim, da conversão do paciente, que a gente gosta de saber que ele chega aqui, né? Não é, bater no pé, e a gente gosta de saber depois como que ele se converteu. Eu tenho paciente que vem aqui, faz a consulta, eu falo tudo e às vezes eles demoram um mês para voltar, sabe? E pensando se vai mesmo fazer ou não, já tive desses. E quando volta, em menos de um mês, já tá no ápice da alegria e da felicidade, sabe? Então, como que eu faço eles crerem? Explicando tudo, explicando a coisa num formato de lógica, porque acabei de explicar aqui agora,
né? Para emagrecer, a gente precisa arrumar. Gente, isso é dica de ouro. Emagrecer não é só fazer dieta de baixa caloria. Emagrecer mesmo, com consistência e manter, é equilibrar sistema. E os sistemas principais são esses que eu acabei de falar. Entende? Então, se você parar para pensar e analisar dentro de uma lógica, a pessoa ensinando essa lógica, ela já fala: ah, é mesmo, faz sentido para mim isso. Então, na consulta, no primeiro contato que a gente tem com as pessoas, porque o nosso tratamento foge muito, muito, muito ao convencional. Não tem nada a ver com o que tem por aí no mercado. O método que eu desenvolvi não tem nada a ver com o que tem no mercado. É totalmente novo. Por isso que é eficiente. Tá? Não tem nada a ver. Então, o que acontece? É muito diferente o meu tratamento. Só que a gente já dá todo o ensinamento. Por isso que eu não consigo atender ninguém em meia hora, 40 minutos. É no mínimo 1 hora. Porque eu vou explicar toda a lógica que ela vai precisar percorrer no caminho para poder. Então, ali ela já abre a mente e acha que faz sentido. E mesmo aqueles mais resistentes, que demoram para começar, porque eles ainda ficaram com dúvida, mas aí por causa dessa lógica eles resolveram começar, mesmo esses quando começam aí babam nos primeiros dias pelo resultado. O segredo é a gente dar uma lógica que faz sentido mesmo, que não é uma coisa que a gente simplesmente fala, não, vai lá e faz desse jeito porque funciona. Se um profissional agir assim comigo, eu não vou fazer. Por isso que eu faço questão de explicar, tintim por tintim. Ó, isso seu tá assim por causa disso, isso seu tá assim por causa disso. E quando a gente olha para alguém, Fernanda, antes de ele explicar o que acontece com ele, a gente fala o que está acontecendo com ele. E por ali eles já têm uma noção que a gente realmente tem uma experiência no assunto e eles têm uma noção que a gente está olhando para eles e entende realmente o que acontece, sem eles precisar nem falar. Tudo que o paciente esquece de falar para mim na consulta, que às vezes é muita coisa e esquece de falar, o que faltou a gente fala. Mas eu sei que você está sentindo isso, isso e isso. Mas eu sei que você está se sentindo assim, assim, assim. Como você sabe? É pura observação, é pura lógica. Entende? E a partir do momento que a pessoa começa a raciocinar dentro dessa lógica, nunca mais na vida. Só se a pessoa for muito não caprichosa, vamos falar assim, tá? Que ela vai voltar a estaca zero, porque a gente ensinou uma lógica de raciocínio de como o organismo dela funciona. E a partir do momento que a gente vê, não tem como desver mais. A partir do momento que você sentiu que aquele é o caminho, você vai entender, Fernanda, que não tem outro caminho que não seja esse nosso método. Não existe. Para ficar bem, não. Entende? Para ter o tudo, Fernanda, eu não acredito em tratamento pela metade. Eu acredito que qualquer tratamento que você escolha fazer, você tem que ter o tudo. O que é o tudo? Tá? E isso a gente consegue com fitoterapia, com alimentação, suplementação e a oligoterapia. Tá? O que é o tudo? O tudo é emagrecer, ficando com o corpo firme, elegante, com energia, feliz, sabe? Se sentindo desperta do seu perfil de personalidade. Então é o tudo, Fernanda. Aqui a gente quer que vocês tenham o tudo, entende? O tudo que puder, sabe, Fernanda? E o tudo que você quiser. Ah, eu quero isso, dá. Eu quero aquilo, dá. No meu dicionário não existe impossível, entende? É só usar a coisa certa. E existe, de repente, depois de ter ouvido, né, todas essas informações que você acabou de falar pra gente, sim, a pessoa fala, nossa, realmente faz sentido, faz muito sentido o que ela tá falando. Só que ela pensa, mas tomar chá é algo pra mim que dá trabalho. Eu não quero, não tenho tempo para ficar fazendo chá. Uhum. Aí tem as manipulações em cápsula, sabe, Fernanda? Quase todos os fitoterápicos, eles podem ser manipulados em cápsula. Que você vai lá, só que aquilo que a gente falou, que a gente fala sempre. Aí tem que ser numa boa farmácia de manipulação, uma farmácia de manipulação íntegra. Já peguei manipulados e mandei analisar em laboratório que não tinha a erva que foi pedido dentro da cápsula, tinha farinha, você entendeu?
A gente desconfia quando não funciona, porque como a gente testa tudo e é São Tomé, então tudo que a gente passa, a gente sabe que funcionamento vai ter. E se a gente não chegou naquele resultado, ou foi porque a pessoa não fez, ou porque a marca do fitoterápico que ela comprou era ruim. Um ou outro. Se ela falar para mim que ela fez, tá? Porque, Fernanda, quem vem aqui, eu sei exatamente de todo o meu tratamento, eu sei exatamente o que ela não fez. Exatamente. Ela pode não falar. Eu sei exatamente. As pessoas acham que a gente é adivinha, sabe? Tem bola de cristal, mas não é. É só porque a gente é profissional, nós somos profissionais comprometidos, tá? Em olhar e ver, entende? Então, eu sei exatamente o que a pessoa não fez. Se faltou só um fitoterápico, um suplemento, uma coisa, se ela fez na hora errada, eu sei exatamente o que ela deixou de fazer, o que ela não acertou. E se eu entender que ela fez tudo e não funcionou, então é o fitoterápico que tem qualidade ruim. E quando a gente corrige, tem 100% do resultado. Entende? Então é por aí, Fernanda. E se com agora essa informação, Isa, com essa solução para cápsulas, a pessoa fala assim, não, mas eu vou ter que tomar muitas cápsulas, aí vai ficar muito caro o meu tratamento. Fernanda, tratamento, a parte dos fitoterápicos é a parte mais barata que tem, sabe? E eu falo assim, Fernanda, eu respeito muito o tempo de cada paciente, sabe? Muito mesmo, sabe? O tempo dele, a hora dele, sabe? A gente sabe exatamente o que cada um fez ou não fez, mas isso é dito para a pessoa, o que ela deixou de fazer, ou o que não ficou tão certinho. Nós indicamos isso de forma respeitosa, não recriminatória, tá? Não significa que a pessoa vai vir aqui e se ela não fizer certinho, ela vai levar bronca. Muita gente tem esse medo. E como a gente sabe o que ela não fez, as pessoas ficam meio na defensiva com medo que a gente vai recriminar. Mas ao contrário, aqui a gente acolhe o tempo de cada um, não importa, tá? A única coisa que eu não aceito, Fernanda, é as pessoas desistirem, não terem vontade, desistirem antes do tempo. Se chegar para mim e começar a falar, esse eu não consigo, esse é muito difícil, isso aqui não dá para mim, aí essa pessoa não serve para fazer meu tratamento. A pessoa, para vir fazer meu tratamento, ela tem que ter foco no que ela quer. Então, Isa, olha, eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo ainda, mas eu tô tentando. Aí sim, não importa se ela vai demorar 1 mês, 1 ano, 2 anos, eu tô aqui, tá? Eu já falei da Andréia, né, uma paciente que demorou anos para conseguir comer um simples arroz integral, mas ela persistiu até que ela conseguiu, né? E é assim que a gente quer. Então tem pessoas, Fernanda, que vai rápido, ela consegue fazer tudo certinho e tal. Tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, sem problema, tá? Então assim, o que acontece? A gente tem formato de tratamento para todo tipo de perfil de pessoas. Tem uns que querem focar mais na alimentação, menos fitoterápicos, outros gostam muito de chá, né? E vai mais devagar na alimentação, que não consegue trocar muito a princípio e prefere mais os fitoterápicos. A gente tem pacientes de muitos formatos. Então, o que a gente faz, Fernanda? Qual a sua proposta para mim, eu falo? Para a pessoa. O que você propõe para mim? Isso inclui financeiro também, Isa? Financeiro também, tá? Ontem, para uma outra paciente que eu atendi de consulta, né? A gente já entendeu, porque a gente faz todo um questionário, a profissão, com quem mora, né? Às vezes, para a gente entender justamente isso também, como é que é a situação financeira da pessoa, né? E aí a gente adequa conforme também ela pode, né? E aí a gente entende que também é um tempo diferente, né?
Então, a gente tem para todos os formatos, e todos os formatos que a pessoa se dispõe, ele é eficiente, Fernanda. Não importa se vai focar mais na alimentação, menos fitoterápico, mais fitoterápico, menos alimentação, mais chá, menos cápsula, mais cápsula, menos chá. Dá para ser eficiente e de qualquer formato, que é o formato que a pessoa fica feliz. Lembra que eu já falei em outra live? Eu quero que todo mundo faça meu tratamento e fique cada vez mais feliz, entende? E se a gente passar o tratamento num formato que não é pro perfil daquela pessoa, ela começa a ficar irritada, ansiosa, nervosa. Isso atrapalha o emagrecimento, tá? Uma das coisas para a pessoa emagrecer, o tratamento tem que ser feliz. Ela tem que falar: nossa, isso é para mim, eu amo fazer isso. Eu fico feliz em estar fazendo esse tratamento. Entendeu? Então, não precisa. Ó, todas essas neuras podem quebrar aí nas suas cabeças, porque todas elas são facilmente quebráveis, vamos falar assim. Isa, você falando que você consegue olhar para a pessoa e ver o que ela não está fazendo. Dá um exemplo para nós de como que ela pode estar fazendo errado o uso do fitoterápico que não está surtindo efeito. Tipo assim, Fernanda, às vezes a pessoa chega para mim, por exemplo, e eu pedi para tomar um fitoterápico meia hora antes da refeição, que já é um fitoterápico, que ele vai ter o efeito no processo de emagrecimento, da barriga não inchar mais quando come, por exemplo, e quando ela chega aqui a barriga não tá inchada ainda incha. Entendeu? Eu sei que ou ela tomou muito antes, ou ela tomou muito depois, ou ela não tomou. Um exemplo, tá? Porque se ela tivesse feito, quando ela chega aqui pra mim, a barriga já tá diferente do que tava antes. Eu tô com uma paciente, tá? Olha que história interessante, tá? Ela perdeu uns 5 quilos com o tratamento. E é uma pessoa muito humilde. Não é daqui da cidade, é da região. E aí, um paciente encontrou ela chorando no meio-fio, tá? Desesperada, porque ela estava passando mal e ela não aguentava mais ir no médico, no pronto-socorro da cidade dela. E aí ela estava meio que chorando no meio-fio, e um paciente, que é meu paciente já de algum tempo, ele chegou para ela e perguntou o que estava acontecendo, e aí ela explicou. Ela ainda é jovem, ela tem menos de 40 anos e a pressão muito alta e não baixa, e ela é uma pessoa que tem problema de crise de pânico, então ela morrendo de medo de dar um derrame, de dar uma coisa mais séria, porque falaram isso para ela toda vez que ela vai com a pressão alta, e aí nem com remédio químico não baixava a pressão, e ela com sobrepeso, tá? E aí ele pagou a consulta para ela vir aqui. Ele ligou para mim, marcou a consulta, pagou a consulta para ela. E aí, entendendo que tinha a ver também com o sobrepeso e entendendo a condição financeira dela, tá? Eu expliquei tudo para ela, fiz uma consulta, expliquei tudo, tá? Questão da alimentação. Tipo, as ervas de ela fazer o chá, ensinei, como ela não tinha muita condição de ficar comprando muita coisa, então a gente tentou explicar para ela como ela ia poupar, comprar só o essencial e poupar o máximo, coisas que ela não precisaria gastar. Então ensinei ela a colher erva até no mato, tá? Ervas que ela podia colher, que ela não precisaria comprar para o processo dela. Então ela veio esse sábado fazer a pós-consulta, atendi ela até no sábado. Porque como ela era de fora e é uma pessoa que depende da carona dos outros, e daí teve que ser no sábado à tarde, que quem podia trazer ela estava de folga e tal, do trabalho, então atendi ela após consulta no sábado à tarde. E aí ela veio toda feliz, muito mais magra, tá? Nossa, feliz da vida, diz que crise de pânico não deu mais, emagreceu um monte rápido, tá? E a pressão agora só subia se ela passasse um nervosismo muito alto, muito grande, né? E aí a gente deu outras orientações agora, mais ainda na alimentação e coisas mais caseiras, né? Pela condição dela. E ela
emagreceu um monte rápido, que ela estava toda feliz. Ela disse que estava usando roupa até da filha, que, né, ela estava toda moderninha assim, muito diferente da primeira vez, que ela disse que pegou emprestado uma blusa da filha para vir aqui. E outro astral, outra energia, é aquilo que eu falo. Eu quero que as pessoas se tratem e elas venham para emagrecer, mas que elas resolvam outros problemas de saúde no processo, né? Mas tudo isso feliz, não vendo aquele processo de emagrecer como um problema na vida dela, mas como uma solução feliz de tudo. Você entendeu? De chegar no resultado dentro da condição financeira, dentro do que ela gosta de fazer, né? É claro que tudo ela vai ter que abrir mão de alguma coisa ou outra, mas que o principal seja coisas agradáveis, entende? Isa, já que você deu um exemplo para nós da pessoa que fez certinho e deu certo, fala para nós qual é a forma eficaz de se fazer o uso de fitoterápicos. Sabendo, né? Seja em cápsula, seja em chás, né? Ou até ervas no suco, tá? Que nem tipo, se o direcionamento é diminuir a população de vermes, tá? 2 vezes na semana você pode pôr, tá? Um brotinho assim, o pendão da parte de cima da erva de Santa Maria no suco verde. Vai desinflamar por dentro, tá? E vai diminuir vermes, tá? Não pode, por exemplo, usar erva de Santa Maria no suco todo dia, porque aí intoxica. É isso que eu tô falando. Por mais que seja uma ervinha que você vai colher no quintal, você olha para a erva de Santa Maria, ai que bonitinha, tão delicada, chega a ser uma planta delicada de ver. Cuidado, né? Não é um uso indiscriminado, tudo tem suas formas, né? Então, ela é muito eficiente assim. A erva de Santa Maria é usado mais para emplastos, tá? Ou minimamente para compostos de ervas que a gente prepara, tá? Mas numa quantidade limitada, tá? A gente tem que pôr traços ali daquela erva, né? Tipo, se você quer tomar chá para desinchar, não pode ficar tomando 1 litro por dia, tá? E você perde todo o mineral na urina daí, não pode, tá? Ah, eu quero tomar chá para tirar a retenção de líquido, né? Aí tem as ervas que são específicas pro rim, né? Que você vai tomar no máximo 3 xícaras ao dia, tá? Sempre quente, quente esperto, não é fervendo que queima a língua, mas é saindo fumacinha. Por quê? Porque o quente, além de derreter gordura por dentro, ele ativa o baço. E o baço é importantíssimo para fortalecer as suas vias excretoras, o sistema linfático, e importantíssimo para você não ficar flácida ao emagrecer. Então, tem as formas, sabe, Fernanda, de se tomar as coisas. Não é assim de qualquer jeito. Tomar chá gelado é uma péssima pedida. Pega, faz o chá de manhã, que chá não pode passar de 6 a 8 horas de pronto. Aí a pessoa faz no dia antes, bota na geladeira. Aí passou de 6 a 8 horas o chá, dependendo do chá 6 horas, dependendo do chá 8 horas, ele vira toxina. Aí ele intoxica em vez de desintoxicar. Então tudo tem suas formas. Tem o chá que é de ferver, tem o chá que é de infusão, de colocar água fervendo e abafar. Tem o tanto de minutos que fica abafado, não é o dia inteiro a erva dentro da água, entende? Aí é maceração, que é outro formato. Então, tudo tem a sua forma. Ou seja, a forma correta de usar os fitoterápicos é seguir a prescrição de quem entende. De quem entende, que é o fitoterapeuta, não é qualquer um da esquina. A gente tem uma matéria em naturopatia que chama fitoterapia. A gente tem que estudar. Um médico que não estudou fitoterapia, ele não é apto a prescrever um chá. Nutricionistas também, né, Isa? Tem que ter o A curso. nutricionista precisa ter o curso de fitoterapia. Então, a gente tem, fitoterapia tem ciência, que é para o uso de fitoterápicos, entende? Tem erva que é estimulante, não pode tomar à noite,
porque ela é neuroestimulante. Lembra que o cérebro tem que desligar. Então, eu tomo café, eu não tenho problema, eu posso tomar café na hora de dormir, que eu durmo a noite inteira. Engano. O teu olho fechou porque você está cansado, ele não abriu durante a noite, só que seu cérebro ficou ligadão, aí você acorda cansado, aí você come, tem sono no almoço, então é sinal que o teu sono não foi correto. Quem dormiu a noite inteira, não importa se dormiu 5 horas, 6 horas, 7 horas ou 8 horas, e dormiu bem, Fernanda, ele não tem sono. Hora que acorda, ele já acorda querendo levantar da cama, ele pode almoçar, que ele não tem sono depois do almoço, o cérebro dele não fica lá tendo que ter um esforço horroroso para funcionar à tarde. Isso é sinal que você dormiu bem à noite. Se não for assim, dormiu errado. E isso, dormir errado, é 60% de engordar. Isa, o Fernando fez uma pergunta legal aqui para nós. Ele Sim. quer saber se chimarrão ajuda a emagrecer. Então, né? O chimarrão é um caso à parte. Quando a gente conta para quem gosta do tererê do chimarrão o formato correto de usar esses, a pessoa no começo não gosta muito não. Então ela tem que ter muito foco em querer emagrecer para poder respeitar a forma correta de usar o chimarrão. O chimarrão, ele é ótimo para retenção de líquido. Mas por que muitos gordinhos tomam chimarrão e continuam gordinhos? Porque uma das principais coisas para emagrecer é ter nutrição no corpo. E quando você toma excesso de chimarrão ou de tererê, você perde todo o mineral e vitamina, lembra? No intestino e no rim. Você não segura os nutrientes. E os nutrientes são importantes para o corpo ter força e energia para jogar a gordura fora, para você emagrecer. Então, não pode estar desnutrido se você quer emagrecer e manter, tá? Então, o que acontece, Fernando? A gente precisa tomar o chimarrão ou o tererê, tá? Com temperança. Então, eu falo assim, não pode passar de 3 cuias por dia, não é por hora, porque tem gente que toma chimarrão de manhã e chimarrão no final do dia. Então, entre o de manhã e o do final do dia, ou tererê de manhã e tererê no final do dia, entre o de manhã e o final do dia, não pode passar de 3 cuias. Tá? No total tem que ser igual a cervejinha, lembra? Que é só 3 cervejinhas por vez. Não é 3 garrafas, tá, gente? É 3 latinhas ou 3 long necks, né? Por dia, respeitando 3 dias de intervalos seguidos. A cerveja, o chimarrão pode ser todos os dias. Ele é até bom para desintoxicar, tá? O chimarrão é legal para queimar gordura, ele tem cafeína, então ele queima gordura, tá? Ele é termogênico, mas aí, né, nessa coisa de tomar no máximo 3 cuias por dia. E outra coisa do tererê, tá? O pessoal gosta trincando de gelado. Aí o gelado faz não emagrecer. O chimarrão já é legal, porque o chimarrão é quente. Aí ajuda a emagrecer. Então, Fernando, só para concluir, se junto com o chimarrão, que você vai tomar, de preferência o chimarrão mesmo quente, 3 cuias por dia, e aí se você acrescentar cana do brejo junto com a ervinha, né? Você compra a ervinha seca de cana do brejo, acrescenta lá. Se você acrescentar o hibisco e se você acrescentar a pata de vaca, ou um ou outro, ou os 3 ao mesmo tempo também pode ser, você aí ajuda mais ainda o corpo a tirar a retenção de líquido. É como se você tomasse o chá junto ali, né? Aí a canela de velho, por exemplo, se você acha que teu fígado também é um pouquinho intoxicado, né? A gente sempre fala quais são os sintomas do fígado intoxicado. Do rim intoxicado é retenção de líquido. Do fígado intoxicado é quando a boca tá amarga, né? Quando a digestão você sente pesada, né? Quando você tem refluxo, azia, então é sinal que o fígado está intoxicado. Qual o fitoterápico principal para o fígado que é legal, que é fácil de encontrar e a gente tem à mão? A canela de velho, tá? É ótimo, tá? A canela de velho. O dente de leão, né? Dá para pôr dente de leão no chimarrão ou a canela de velho, tá? O louro, tá? É uma erva para o fígado. Então, esses dá para pôr junto. Respondido aí, Fernando, dá um joinha para nós.
Você falou tantas ervas que agora até eu me perdi qual que tinha que pôr. Vamos repetir então, né? Para Fernanda e para todos que estão nos escutando. Vamos lá. Para o rim, para retenção de líquido, o que a gente pode pôr no chimarrão ou no tererê? O hibisco, tá? A cana do brejo e a pata de vaca. Ou um ou outro, ou os três ao mesmo tempo, tá? Então isso ajuda o rim a desintoxicar, já que você está tomando chimarrão, já toma junto, e a tirar a retenção de líquido. Quando o problema é o fígado, tá? Dor de cabeça é coisa que é reação de fígado ruim. Azia, boca amarga, digestão, que a comida que fica meio que parada aqui, né? Ou refluxo, tá? Ou sono depois do almoço, tudo isso é sintoma de que o fígado está intoxicado. E para emagrecer a gente precisa muito desintoxicar o fígado, tá? O que a gente pode pôr de erva então? Junto com o chimarrão ou junto com o tererê, tá? A gente pode pôr a canela de velho, o dente de leão, porque é pro fígado, o louro, tá? São ervas pro fígado. A própria sálvia, tá? São ervas todas pro fígado. Então, além da gente estar ajudando ali a tirar a retenção de líquido, tá ajudando o fígado. Pode pôr, tipo, canela de velho, que é pro fígado, se você sente que é os dois que estão ruins lá no chimarrão, e a cana do brejo. Uma pro fígado, uma erva pro rim. Qual então, quantidade? Dá pra pôr. Uma colherzinha de chá, tá? Uma colherzinha de chá, lembrando, tá? Essa não é a de chá, é a de café. Essa é a de chá, tá? Olha a diferença, tá? Então não é pouquinho assim, é dessa, lá no chimarrão ou no tererê, tá? E Isa, tem um horário mais adequado ou não? Qualquer hora do dia pode tomar? Olha, o chimarrão e o tererê, tá? É legal, se for para tomar à tarde, nunca passar muito das 6 da tarde ou de escurecido, porque ela tem cafeína, tá? Ela é neuroestimulante, então ficar tomando tererê lá, é isso que os jovens fazem, tomam tererê até 9, 10 horas da noite, depois não consegue dormir, fica até 1 hora da manhã acordado 2, tá? E aí tá cozido de dia, né? Então o certo é até umas 5, 6 horas, 6 e meia estourando, já é tarde, mas ainda vai, tá? O legal é tomar de manhã, o chimarrão ou o tererê. Agora, o chá em si, se não for um chá neuroestimulante, pode tomar antes de dormir até, né? Ou para quem se tomar o chá antes de dormir vai ficar indo no banheiro, então pode tomar até tipo 1 hora depois que jantou, tá? Que o ideal é jantar no máximo 7 da noite, então 8, 8 e meia, porque daí também já vai no banheiro bastante até dormir, né? E pode tomar o chá de manhã, tá? Ou no começo ou no meio da manhã, ou pode tomar 1 hora, 1 hora e meia depois que come, meio da tarde, tá? Fim da tarde, meia hora antes da janta. Nunca tomar o chá, Fernanda, com o estômago cheio, tá? Mesma coisa do suco que a gente falou, da água, dos líquidos. Ou meia hora antes de comer uma refeição mais intensa, seja o café da manhã, não pode tomar o chá comendo tapioca, tá? E comendo E bolacha? nem tomar chá comendo bolachinha, nem tomar chá, aí você estragou o princípio ativo do chá, o princípio terapêutico, tá? Porque não combina, tá? Nem tomar chá comendo ovo cozido de manhã, não pode, tá? Ó, tem que lembrar, tá? Nem chá, nem café, tá, gente? Ou come ou toma. Na hora que é pra tomar, o café, o chá, o chimarrão é pra tomar. O suco, a água é tomar. Vou comer café da manhã, tal? Para a água, para o suco, para o chá, meia hora antes e só, se for suco, 1 hora e meia, 2 horas depois. Se for chá, 1 hora depois. Se for água, 1 hora depois que comeu, entendeu? Se for fruta, 2 horas depois, se for para comer uma fruta. Então, a gente tem as horas corretas de fazer. Se for o chá, meia hora antes de comer, 1 hora ou 1 hora e meia depois que comeu. Isa, aproveitando que você está dando várias dicas para nós aí, dá uma dica assim prática e bem facinho de fazer
Em relação aos fitoterápicos para emagrecer e manter. Um chá que seria legal, vamos falar assim, bem básico, tá? Um chá básico para aquilo tudo que a gente falou. Resume tudo aí. Isso, um basiquinho assim, que a gente tem vários tipos de chá dependendo cada metabolismo. Mas um basiquinho que serve para todo mundo. Nossa dica de ouro. Dica da Isa Simonetti de ouro. Para emagrecer e manter, básico para todos os tipos de sangue. Um chá, tá? Que você vai colocar infusão. O que é infusão? Coloca as ervinhas numa vasilha de vidro, joga água quente em cima e abafa. Uma colher de chá de canela de velho no nosso chá. Uma colher de chá de cana do brejo, canela de velho para o fígado. Vamos lembrar lá a lógica do sistema para emagrecer. Cana do brejo para o rim, retenção de líquido, tá? Para o intestino, nós vamos colocar uma colher daí de café, essa aqui, de cáscara sagrada, tá? Para desintoxicar o intestino. E vamos colocar uma colher de chá bem rasinha, tá? Bem rasa, de açafrão, tá? Aí a gente vai pôr tudo na vasilha de vidro. Açafrão é pro pâncreas, tá? É para queimar gordura, pro pâncreas conseguir queimar as gorduras, tá? Então, a gente vai colocar água quente, vai abafar por 10 minutos, não pode passar de 10 minutos. Deu 10 minutos, vai lá, coa e toma ainda quente, tá? Esse chá. Lembrando que é meia hora para tomar de qualquer refeição que você for fazer ou 1 hora após qualquer refeição que você já fez, seja café, almoço ou jantar. É isso, Fernanda? Ah, sim. E só respondendo aqui mais uma dúvida do Fernando. Sim. Ele falou assim que ele toma chimarrão na parte da manhã. Ele toma chimarrão de manhã, não come mais nada e almoça. Isso é ótimo, porque tomar líquido quente de manhã, tá? Onde a gente realmente deveria não comer, aí entra aquela história do jejum intermitente, né? Então, o que isso provoca? Provoca uma desintoxicação, uma liberação do organismo. Então, Fernando, se você puder fazer o chimarrão com essas ervinhas, né? Uma pro fígado, uma pro rim, né? Pelo menos, eu não sei como que funciona seu intestino, se funciona 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, né? Então não precisa pôr erva pro intestino. Se o intestino é mais travado, aí você usa lá também uma pitadinha de cáscara sagrada lá no seu chimarrão, né? Então é perfeito, Fernando. Parabéns. Isso é uma boa pedida para o processo de emagrecer e manter. Porque além de estar ficando só de líquido, tá? Não comendo coisa sólida, tá? Ele ainda tá usando uma ferramenta excelente para desintoxicar e liberar o organismo. Agora acho que tá tudo respondido. É isso aí? É isso aí. Gente, muito obrigado vocês que estão aí. Obrigado pela participação. Amo vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. Compartilhem o horário da nossa live, né? Para que de repente mais pessoas possam se beneficiar com tudo isso de bom que a gente, né? No longo de todos esses quase 20 anos a gente foi galgando de experiência. Espero vocês amanhã. Fiquem com Deus. Venham com perguntas. Escrevam no papelzinho. Venham aí com perguntas para nós. Tá? Queremos responder todas. Lembrando que quando você faz uma pergunta, você ajuda muitas pessoas a também sanarem as suas dúvidas. Nossas lives acontecem sempre de segunda a quinta, às 11 da manhã. Um excelente dia do almoço para frente. Bom almoço a todos. Tchau, tchau.